Gurizada, o negócio é o seguinte: a direção do Internacional parece não dimensionar os desafios que terá pela frente quando do retorno do futebol. Ou há um excesso de confiança no trabalho de Roger Machado com a retomada de um elenco, digamos, quase completo. O que nós observamos à distância é uma certa acomodação, uma confiança que com o elenco atual o Internacional terá capacidade de um enfrentamento competitivo contra o Flamengo, terá boas chances de passar pelo Fluminense na Copa do Brasil e que a equipe também naturalmente retome a sua posição no Campeonato Brasileiro, longe, bem distante da zona da confusão, o Z4 da tabela do Campeonato Brasileiro. A gente conversa sobre isso, a perspectiva que parece ter a direção e a realidade que pelo menos eu enxergo neste meu vídeo, que é para a Del Sol Engenharia. Esta é a hora de uma solução inteligente e definitiva para que tu consigas reduzir o valor mensal que estás pagando na tua conta de luz, ou na tua residência, onde tu mora com a tua família, ou inclusive também no teu negócio, no teu trabalho, na tua empresa. Que tal uma solução definitiva com quem entende do assunto? A Del Sol Engenharia tem quase 7 anos de experiência em energia solar, com mais de 350 projetos concluídos, obras finalizadas e entregues, tanto em Porto Alegre quanto na região metropolitana, com foco em segurança e economia. A Del Sol vai analisar o teu caso e vai te apresentar uma solução específica que atenda à tua necessidade. Aqui embaixo, no primeiro comentário e também na descrição do vídeo, eu te dou mais informações para tu conversar com a Del Sol Engenharia, mas te antecipo agora o telefone de contato. 51 é o código de área, 993950202. Não adia esta decisão, conversa agora com a equipe da Del Sol Engenharia. Em nome de Del Sol, eu rodo a vinheta e a seguir o Internacional bem acomodado, pelo menos por enquanto, na janela de transferência. E alguém poderá dizer aí, e tem uma justificada razão, Menegas, está sendo precipitado na cobrança, afinal a janela nem abriu ainda. Mas eu vejo uma certa acomodação, sabe, da direção do Internacional, com o presidente Barcelos distante, com o D'Alessandro distante, e não há nenhum problema em tirar férias, em que retirem períodos de descanso, merecem, mas eu continuo achando tanto a presença do presidente Barcelos quanto a do diretor esportivo Andrés D'Alessandro importantes e fundamentais. E o exemplo, ele vem de cima. Ambos não estavam nos últimos 2 jogos do Internacional, 2 derrotas, Fluminense em casa, Atlético Mineiro, resultado que colocou o Internacional dentro do Z4 do Campeonato Brasileiro. O que eu acho uma posição mais do que desconfortável e incômoda, uma posição perigosa, porque aumenta a pressão no elenco, faz a bola ficar mais pesada na hora de uma cobrança de falta, de pênalti, na hora de defender, ela já chega queimando para o goleiro. Então, eu acho que o Internacional parece não enxergar a dureza dos desafios que terá pela frente no retorno. Observem que o Internacional também decidiu, e é legítima a decisão, mas eu acho que não foi a melhor retardar a sua apresentação quando a gente faz a comparação com o Grêmio. O Grêmio volta aos trabalhos na próxima segunda-feira, dia 23 de junho. O Inter somente na sexta-feira. São 5 dias de diferença no dia 27. É verdade que a maioria dos clubes voltará mais próximo da data do Inter do que da data do Grêmio. O Tiger Junk fez um levantamento na edição desta quinta-feira do Debate Raiz. O Vasco, dia 23, o Bahia, dia 28, Cruzeiro, 27, Bragantino, dia 30, Fortaleza, dia 25. A maioria está ali, né? E tem os clubes que estão no Mundial, que talvez deem algum tipo de descanso, se o calendário permitir. Mas será um tempo também exíguo, a não ser quem seja eliminado prematuramente da competição. O Internacional volta a jogar no dia 12 de julho, contra o Vitória no Beira-Rio, jogo decisivo. O Internacional tem que ganhar essa partida para sair do Z4, bota o Vitória lá para dentro e aí começa a sua recuperação. 4 jogos antes da Copa do Brasil. E os 4 jogos contra equipes de baixo. Depois o Vitória, o Ceará, também em casa, depois o Santos fora e depois o Vasco em casa.
Aqui uma pontuação interessante do Inter, 10 pontos, 12 pontos, e o Inter foge e vai para o bloco do meio, de olho ali na parte de cima da tabela. Depois, 30 de julho, jogo de ida contra o Fluminense no Beira-Rio, pelas oitavas da Copa do Brasil, partida de volta no dia 7 de agosto, lá no Maracanã, no Rio de Janeiro. Eu vi o Fluminense passar fácil pelo Internacional, e eu continuo achando que no papel o time do Fluminense é inferior ao time do Inter, mas o Renato deu um nó tático no Roger. E o Fluminense a gente viu na estreia do Mundial, numa partida exuberante, muito mais próximo da vitória do que de empatar o jogo. Acabou empatando contra os alemães do Borussia Dortmund, time da segunda prateleira do futebol europeu. E depois, aí sim, 2 meses a partir de agora, dias 13 e 20 de agosto, o Flamengo, que nem jogou tão bem e ganhou o primeiro jogo do Mundial de Clubes, partida de ida no Maracanã, partida de volta em Porto Alegre no dia 20 de agosto. Até lá, bastante tempo. Só que, se o Internacional retardar muito os acertos, as negociações, ou porque os seus dirigentes estão um pouco espaçados, longe, esta é uma impressão, a gente não sabe se eles efetivamente estão trabalhando intensamente, mas muda, né? Presencial, reunião no CT, na presidência, com todo o corpo diretivo, muda, né? Mas a gente não sabe, pode ser que eles estejam trabalhando e até mais horas do que o normal. O Inter não pode demorar para agregar jogadores nesta janela, sob pena de comprometer o trabalho de Roger Machado. Ah, mas ninguém está contratando. O Elian Irala está se acertando com os Emirados Árabes, jogador que o Inter queria contratar, argentino do São Lourenço. O Santos está para anunciar o William Arão, o Inter precisa de volante. E o Inter precisa de trabalho de Roger Machado, precisa de acertos do seu treinador, precisa dos jogadores que estão no departamento médico, mas o Inter precisa, gurizada, se reforçar. O Inter precisa de um volante e, na minha opinião, de um segundo homem do meio-campo. O Thiago Maia não dá conta do recado. O Bruno Henrique se arrasta nos jogos, tem errado também demais tecnicamente. O Inter precisa de um primeiro e de um segundo homem. O Inter precisaria de um outro lateral pela direita. Ok, fez lá um investimento, aposta no Alain Benítez, que eu acho que no máximo vai disputar posição com o Aguirre. O Inter precisa ainda de um centroavante, de um camisa 9. E se puder a direção ter a estratégia e eficácia para aliviar a folha, com saídas como a de Ener Valencia. Como seria bom uma negociação para o Ener Valencia? Thiago Maia, que andou sendo sondado por clubes da Major League Soccer, e é possível que isso seja retomado efetivamente depois do Mundial. Como seria bom, só esses 2 jogadores, a gente está falando aí de quase 2 milhões de reais por mês, bom demais, né? Jogadores que não deram certo. E eu não culpo a direção. Eu acho que foram boas contratações. Mas eu vejo que a direção do Inter, quando ela olha para o retorno, ela confia no departamento médico e no Roger. Mas eu queria uma direção mais envolvida com este momento. Eu queria uma direção efetivamente mais preocupada, mais atenta. O Inter decidiu dar férias para o D'Alessandro antes de terminar os jogos do primeiro semestre. O D'Alessandro não esteve presente na partida contra o Fluminense. Tinha um evento na semana seguinte na Argentina, ok. Acho que foi uma decisão equivocada de liberá-lo tão antecipadamente. E depois ele emendou, me parece que com férias. O Inter disse que ele teve um compromisso institucional. A gente acompanha aí nas redes sociais, o D'Alessandro está viajando. E eu não sou contra o D'Alessandro tirar férias. Não é isso que eu estou dizendo, gurizada. Não vou exagerar a esse ponto. Mas precisava ele ser liberado do jogo contra o Atlético Mineiro? Acho que não. Ah, mas o D'Alessandro não ia resolver o jogo. É claro que não. Mas o D'Alessandro não foi importante no Campeonato Gaúcho? A exemplo do presidente Barcelos, de todos, foi, né? Então, se ele é importante, e eu continuo achando ele muito importante, se ele é importante para ganhar Campeonato Gaúcho, talvez ele faça falta num jogo importante que colocou o Internacional dentro do Z4. O Inter precisa se qualificar, gurizada. O Inter precisa contratar o mais rápido possível. Não dá para adiar decisão, tendo pela frente Fluminense, Flamengo e uma necessidade de pontuar e bastante no Campeonato Brasileiro. Convidando a todos vocês para que se inscrevam aqui no meu canal, para que ativem as notificações ali no sininho, valendo o like de vocês. Este meu vídeo, ele tem a força da Del Sol Engenharia.
é o caminho para que tu consiga uma solução definitiva de redução drástica na tua conta de energia, a conta de luz que estás pagando na tua casa ou mesmo na tua empresa. Conversa com a Delsol Engenharia, quase 7 anos de experiência no setor, mais de 350 obras na área de energia solar finalizadas, projetos concluídos e entregues em Porto Alegre e na região metropolitana. Eu te antecipo o telefone de contato da Delsol Engenharia, 51 é o código de área, 99 395-0202. Fala com a Delsol Engenharia. Feitoria, gurizada. Vai, um abraço.